Voltamos então, pessoal, com o nosso Espaço Heráclito, que hoje traz uma discussão sobre os limites do pós-modernismo e a possibilidade de as massas angariarem consciência por um tipo de contraposição que retome noções de totalidade políticos sociais. Muito bem, ao fim do primeiro bloco aqui do nosso programa, feito às margens do Lago Michigan aqui em Chicago, além de trazer uma contextualização histórica sobre o que seria a modernidade, sobre o que seria a noção de ruptura da pós-modernidade, ao fim do primeiro bloco, eu falava a vocês sobre a noção de que o pós-modernismo, a partir dos movimentos 68 de contraposição, que se irradiaram a partir de Paris, o maio de 68, esses movimentos se pautaram por questões distintas daquelas voltadas a tomar o poder do Estado em grande medida. Há uma série de teóricos que vão nesse bojo, como Michel Foucault, o Guattari, o Gilles Deleuze e uma série de outros autores que vão colocar a noção de que a história já não possui um movimento de continuidade, um movimento de teleologia, de tal maneira que se realizasse para a emancipação. E aí, se eu fosse escrever essa expressão, eu chamaria a história de realização hífen para hífen a hífen realização. Porque para eles importava a noção, e aí a partir de 68, a noção de descontinuidade, a noção de ruptura, a noção de falta de teleologia, a noção de construção a partir do microcosmos, da micrologia, de uma demanda voltada para o exercício do instante, o exercício daquela localidade, é que passou a ser predominante. Isso é curioso porque o historiador Eric Hobsbawm vai associar o surgimento dessas pautas mais micrológicas da constituição do pós-modernismo à contínua derrocada que vai culminar em 1991 com a falência da União Soviética, como modelo para a exportação da revolução para os demais países. E é importante pautar essa noção de bem-estar social na Europa como bojo, como subsolo e superfície do pós-modernismo, porque uma série de demandas sociais haviam sido, eu diria, realizadas. Pleno emprego à época, noções de pleno emprego, noções de proteção dos trabalhadores, leis sociais, e o pós-modernismo vem nesse sentido com uma pauta voltada, por exemplo, para a questão ecológica, para a questão do feminismo, para a questão do direito das minorias. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, desde a década de 50, essa é uma questão terrível, sobretudo para a cidade de Chicago, que se é uma cidade fundada recente, uma cidade fundada no século XIX, se é uma cidade para onde vieram uma série de afro-americanos fugindo do racismo do sul dos Estados Unidos e tentaram se estabelecer, ainda há marcos de segregação étnico-social aqui em Chicago, sul da cidade, sul muito mais violento, sul com alta taxa de criminalidade, comparado, obviamente, com o norte aqui da cidade, o centro-norte da cidade, é um local onde moram, sobretudo, os negros americanos. Então essa é uma tensão muito forte. Mas quando nós falamos, então, sobre essa questão do pós-modernismo, eu trouxe exemplos aí da questão ecológica. Ao invés de se pensar a revolução total da sociedade para que seja a derrocada do capitalismo, para que a ecologia fosse repensada, os movimentos começam a se pautar, Greenpeace, Save the World, e uma série, os partidos verdes disseminados a partir da Europa e aqui nos Estados Unidos, e chegam, por exemplo, também ao Brasil. Esses perdem a noção, ou na verdade rompem com a noção de transformação total para propugnarem por uma série de mudanças pontuais na sociedade. Uma dessas mudanças, e me parece bem interessante trazer esse exemplo agora, já que nós estamos nas semanas que sucedem o primeiro turno das eleições presidenciais aí no Brasil. Uma das mudanças interessantes
aconteceu na cidade de São Paulo, que vem acontecendo na cidade de São Paulo, é a implantação das ciclovias ali pelo prefeito Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, do PT, aí em São Paulo, cidade original onde era gravado o Espaço Heráclito aí no Brasil. Veja que interessante. Não se trata do Partido dos Trabalhadores, que tem uma origem muito próxima aos movimentos de contestação do capitalismo como um todo, e foi se transformando muito, a ponto de hoje nós não podemos pensar mais no PT como um todo, como um partido de esquerda, apesar de conter germes de proteção social, quiçá para além dos partidos mais à direita no Brasil, encabeçados pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, que de social-democracia, obviamente, nos termos do welfare state, que combina proteção social com pujança do capitalismo, de social-democracia o PSDB não tem absolutamente nada. Nesse sentido, a tentativa de implantação das ciclovias em São Paulo esbarra em mecanismos de dificuldade objetiva pela forma como se deu a modernização do Brasil, especificamente São Paulo. Vejam vocês, em Amsterdã ou em Berlim, cidades em que eu já estive, cidades onde há ampla quilometragem de ciclovia, mesmo aqui em Chicago, a oferta de bicicletas aqui próximo ao Lago Michigan, as pessoas digitam algum código, talvez relacionado ao número de seguro social, algum código vinculado a algum documento aqui da cidade, e elas podem usar a bicicleta fornecida pela municipalidade e pagam uma multa se eventualmente a bicicleta não for restituída, porque ela está associada ao número específico da pessoa que a utilizou. Aqui já há mais dificuldade, vocês percebem que a indústria automobilística americana, que é muito forte, e que quando chegou ao Brasil começou a gerar os impedimentos desde o seu nascimento para que o transporte público no Brasil se disseminasse e para que fosse feita a opção coercitiva, isso que é interessante, pelo transporte privado, para quem podia comprar carro até então, isso se transformou em segunda natureza das pessoas, disseminada pela propaganda de Hollywood, como se a pessoa só fosse um ser humano coextensivo à sua máquina, ao seu veículo. Isso, em cidades como Berlim e Amsterdã, que tem um amplo sistema de transporte público, transporte de metrô, transporte de trem de rua, transporte de ônibus, em que há marcação temporal para chegadas, há um amplo sistema de integração, de custos. Isso faz sentido em cidades assim, porque a ciclovia entra como organicidade urbana. Já em São Paulo é interessante, e eu venho acompanhando aqui dos Estados Unidos, eu vi fotos, por exemplo, de pessoas de alto poder aquisitivo ali do bairro de Higienópolis, em São Paulo, pessoas que simplesmente, moradores de alta classe média, e alguns até ricos, simplesmente não aceitam a socialização do espaço público, efetivo espaço público, obviamente encampado por demandas privadas no Brasil, pelas ciclovias, e estacionam seus carros sobre as ciclovias. Eu vi fotos de uma ciclista se deparando com um carro em plena ciclovia, tentando caminhar pelo seu sentido, e o carro vindo na contramão, abarcando a ciclovia. É interessante pensar na falta de planejamento para a expansão de São Paulo, ou na verdade, e isso deve ser desmistificado, não na verdade a falta de planejamento, mas o planejamento da cidade sendo pautado por demandas da especulação imobiliária, de tal maneira que, ao invés de nós termos um pensamento para circulação de pessoas pela cidade, nós temos um planejamento para soerguimento de torres residenciais na cidade, que encampem, acabem com terrenos baldios, acabem com espaços de circulação pela cidade, que dificultem o acesso das populações periféricas ao centro da cidade. Isso interessa, obviamente, aos empresários donos do transporte público, que assumem os consórcios do transporte público, que em grande medida impedem as integrações para continuar lucrando com a troca de transporte do trem para o ônibus, do ônibus para o metrô, das pessoas. Então, é interessante que a demanda do pós-modernismo nesse sentido, ela se choca com uma incapacidade de base de uma totalidade ausente no Brasil para suprir essa demanda mais pontual.
É claro que isso na Europa vai gerando mais contradições. O transporte público ele é construído, mas ele precisa ser mantido. E nós vemos que o estado de bem-estar social sendo desmontado na Europa enfraquece a base micrológica dos movimentos de tentativa de construção de uma outra sociedade dentro das categorias, dos termos do capitalismo, como se o capitalismo pudesse ser reformado. E, na verdade, em São Paulo, e isso é bem interessante para o nosso debate aqui, as questões do pós-modernismo se veem deformadas a princípio por conta dessa falta de base fundante para nós criarmos pontos de tensionamento da rede social, rede que não foi efetivamente conformada, ou que se o foi de uma maneira a ser conformada com nós privados muito fortes, com grupos de interesse econômico muito fortes, encampando as políticas públicas com seu viés privado. Isso posto, eu trago até que eu vi eu assisti a partes da cobertura das eleições pela internet, eleições brasileiras pela internet, e vi na TV Folha de São Paulo, uma colocação do vereador, se eu não me engano, Nabil Bonduki, que é associado a questões urbanas, questões de desenvolvimento arquitetônico socializantes na cidade, dizendo que uma das questões falhas no âmbito do PT em governo federal seria a pauta, digamos, menos pós-modernista e modernizante, mais voltada a marcos do modernismo, criação de empregos, desenvolvimento industrial. E aí o Nabil Bonduki cita que, por exemplo, Fernando Haddad, de quem nós vimos falando aqui no Espaço Heráclito de hoje, teria uma pauta mais voltada para demandas do século XXI. Ele usou a palavra século XXI, mas nós poderíamos fazer o trocadilho por pós-modernistas, demandas de mobilidade urbana e assim por diante. Pois aí vocês percebem como essas questões que trazem germes certamente emancipatórios esbarram numa impossibilidade de espraiamento pela cidade, pela sociedade, de tal maneira que se os interesses desses grupos não forem desmantelados por mais democracia, por mais socialização, as demandas pontuais tendem a se tornar natimortas, tendem a se voltar para determinado período de tempo, se houver um partido com elas comprometido, sem que elas possam se fixar na sociedade, por conta de que os grupos, por exemplo, do transporte público e da especulação imobiliária têm amplo poder econômico para pressionarem em forma lobista os políticos para os colocarem num bolso como esse, políticos como demanda. Então, nesse sentido, vale a pena pensar sobre os limites do pós-modernismo e vale a pena retomar, por exemplo, as pautas das manifestações de junho do ano passado. Em junho do ano passado eu estive em algumas manifestações para acompanhar como é que esses movimentos ocorriam. Havia justamente uma série de manifestações de demandas difusas. Demandas difusas essas que em grande medida repercutiam as não demandas dos grandes meios de comunicação. Era curioso que muitos manifestantes, não vou chamar de grupos, porque muitos não estavam ali organizados, eles estavam atomicamente dispostos, individualmente dispostos e aí coletivamente compostos. Muitos manifestantes apresentavam repúdio, por exemplo, a uma revista extremamente conservadora como a Veja, mas ao mesmo tempo repudiavam a política, ou a política representativa, a política via Estado, como um seio de profusão de conflitos para a resolução da problemática social. Isso, por um lado, como apontou o professor Vladimir Safatli, ali professor de filosofia da Faculdade de Filosofia da USP, poderia levar a um tipo de articulação política direta, que atuasse de forma plebiscitária, o que tende a ser bem interessante com demandas sociais. A questão é pensar justamente se esse caráter plebiscitário, que traz um aspecto democrático mais forte do que o caráter representativo da democracia, se esse caráter plebiscitário não só não pode ser encampado pelas grandes forças econômicas que se apoderam do poder do Estado para trazer benesses sociais, como, na verdade, se as próprias reivindicações
eu diria pós-modernas em grande medida, dos manifestantes, em termos de redução do preço das passagens, igualdade entre os gêneros, mobilidade urbana, se essas reivindicações postas no sentido micrológico, sem uma articulação mais total com o âmbito de concentração de renda que o capitalismo brasileiro traz, se essas reivindicações não se mostram fatores de maturação das próprias contradições do capitalismo brasileiro. É isso que eu quero trazer para vocês. Pensar o pós-modernismo e pensar a massa, pensar essas massas, esses manifestantes, que ali em junho me pareceram uma massa mais atomizada do que propriamente autoconsciente e consciente. Pensar o pós-modernismo é pensar historicamente, pensar suas contradições, para onde ele se irradia. Pensar o pós-modernismo no Brasil certamente não é pensar as demandas de 68 em uma sociedade como a francesa, que possuía uma série de enquadramentos sociais de benesses, e aí pôde trazer demandas que faziam sentido no espaço orgânico de Paris, por exemplo. O que não significa dizer aqui, e os telespectadores do Espaço Heráclito poderiam me perguntar, o que não significa dizer aqui de maneira alguma que essas demandas não sejam válidas e não possam conter um bojo de espraiamento da parte para o todo. Por exemplo, pensar a construção de ciclovias na cidade de São Paulo é pensar o porquê de essas ciclovias serem inviáveis diante da especulação imobiliária e da forma de planejamento urbano. Viáveis elas podem ser, mas podem ser viáveis desde que o conjunto da sociedade, as classes, possam tomar consciência de quem encampa a construção da cidade como exclusão e lógica do poder geográfico e econômico. Nesse sentido, a demanda micrológica se transforma em uma tentativa de construção urbana diferencial. Assim como o questionamento sobre a devastação ecológica no bojo do capitalismo pode levar a uma noção de que determinadas commodities sejam produzidas de forma outra, de que determinados alimentos e formas de produção sejam completamente alteradas, até o ponto em que se questione por que a lógica de consumo tem que chegar a esse patamar. Por que a sociedade como um todo, a sua maioria, que é quem levanta a riqueza social, não pode decidir por si só o que e como deve ser produzido. De que maneira se dará essa produção. Porque é interessante que o questionamento ecológico, se por si só não contém um ímpeto de percepção da totalidade social, parte de uma restrição externa do capitalismo por excelência, que é a restrição de que, sem a sua base natural, o capitalismo não pode se disseminar. As pessoas não se reproduzem, o metabolismo social não se reproduz. Então essas demandas, pessoal, trazem aspectos que, quando postos na rua, quando postos em massa, têm o potencial, e não necessariamente partem de um a priori crítico, para um questionamento que vá da parte ao todo. A meu ver, eu que sou um crítico, eu diria mais próximo de uma corrente da modernidade, da teoria crítica, que pensa com dúvida, com hesitação profunda a questão do pós-modernismo, eu vejo que também o pensamento moderno, o pensamento da teoria crítica precisa se voltar para demandas da particularidade, porque justamente os movimentos de totalidade, por exemplo, o socialismo real tal como ele se apresentou, devastou a natureza, trouxe a opressão política, opressão social, e eu diria, grande miserabilidade nos países em que o socialismo real foi desenvolvido, sem que essas demandas do pós-modernismo em grande medida fossem consideradas. É fato notório que, tanto em Cuba quanto, por exemplo, na União Soviética, homossexuais eram discriminados, a questão do gênero, a questão das etnias não era claramente posta e desenvolvida com a criticidade que os movimentos das pautas pós-modernas trazem. Agora, as pautas pós-modernas e a consciência de massa, com essa tentativa de democracia posta como movimento direto, também
tem que ver as suas limitações de atuação para além do microcosmos, para além da noção articulada como se a sociedade não fosse uma totalidade em cada uma de suas partes também colocadas. Então, pessoal, eu trago essa questão que vem sendo debatida no nosso Espaço Heráclito, continuou hoje e vai continuar a ser debatida aqui no nosso programa ao longo de sua trajetória. Vocês se despedem comigo aqui hoje, porque voltarei a gravar o programa do Lago Michigan. Eu me despeço de vocês com o Lago Michigan às minhas costas. Mando um grande abraço ao Brasil e até daqui a 2 semanas com mais um Espaço Heráclito, pessoal. Um grande abraço, tchau, tchau.